Nossa história começa no século V a.C., em uma Grécia dividida entre duas potências rivais, Atenas e Esparta. Atenas, com sua poderosa marinha e cultura vibrante, representava a democracia e o progresso. Por outro lado, Esparta, com seu exército terrestre imbatível, simbolizava a disciplina e o militarismo. A sociedade ateniense era conhecida por sua inovação e arte. A democracia ateniense permitia que os cidadãos participassem diretamente das decisões políticas. As artes, filosofia e teatro floresciam. Atenas era um farol de cultura e conhecimento. Esparta, em contraste, era uma sociedade austera e militarizada. Desde a infância, os espartanos eram treinados para a guerra. A disciplina e a obediência eram valores supremos. Enquanto Atenas valorizava o debate e a criatividade, Esparta prezava pela força e resistência. A guerra começou em 431 a.C., quando tensões econômicas e políticas entre Atenas e Esparta eclodiram em conflito aberto. A Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, entraram em guerra. A Liga de Delos, também conhecida como Confederação de Delos, foi uma aliança militar formada por diversas cidades-estado gregas sob a liderança de Atenas. Estabelecida em 478 a.C., após as guerras persas, a Liga foi inicialmente criada para defender a Grécia contra futuras ameaças persas e garantir a liberdade das cidades-estado gregas na Ásia Menor. A Liga de Delos incluía muitas cidades-estado, grandes e pequenas, que contribuíam com navios ou tributos em dinheiro para o fundo comum da aliança. Algumas das cidades mais notáveis incluíam Quios, Samos e Lesbos. A sede da Liga era a Ilha de Delos, um local sagrado e neutro, onde o tesouro da Liga era inicialmente guardado. Mais tarde, em 454 a.C., Atenas transferiu o tesouro para a Acrópole, aumentando seu controle sobre a Liga. Os membros contribuíam de duas formas principais, enviando navios de guerra ou pagando um tributo monetário. Atenas, com sua poderosa marinha, liderava as operações militares. Com o tempo, a Liga de Delos passou de uma aliança defensiva voluntária para um império sob o controle de Atenas. As cidades-estado-membros começaram a ver Atenas como um hegemon, que utilizava os recursos da Liga para seus próprios interesses, incluindo a construção de monumentos como o Partenon. O controle cada vez mais autoritário de Atenas levou a várias revoltas, como as de Naxos e Tasos, que foram rapidamente reprimidas. Atenas mostrou-se disposta a usar a força para manter a Liga unida. Os tributos coletados pela Liga permitiram que Atenas florescesse economicamente e culturalmente, financiando obras públicas, arte e teatro. Atenas se tornou o centro cultural e intelectual da Grécia Antiga. A Liga do Peloponeso, também conhecida como Confederação do Peloponeso, foi uma aliança militar liderada por Esparta. Formada no século VI a.C., a Liga foi uma resposta ao crescente poder de Atenas e à formação da Liga de Delos. A Liga do Peloponeso incluía principalmente cidades-estado do Peloponeso, como Corinto, Tebas e Mégara. Diferente da Liga de Delos, não havia uma contribuição financeira fixa, as cidades contribuíam com tropas e suporte militar quando necessário. Esparta era a líder indiscutível da Liga, comandando as forças militares e decidindo sobre as estratégias. As decisões importantes eram tomadas por um conselho de representantes das cidades-membros, mas Esparta tinha a palavra final.
O objetivo principal da Liga do Peloponeso era a defesa mútua e a preservação da independência das cidades-estado contra ameaças externas, especialmente contra o poderio ateniense. A Liga refletia a natureza militarista de Esparta. O foco estava na força terrestre, com um exército bem treinado e disciplinado, ao contrário do foco naval da Liga de Delos. A Liga defendia os valores tradicionais gregos e se opunha às mudanças democráticas e culturais promovidas por Atenas. A Liga do Peloponeso entrou em conflito direto com a Liga de Delos na Guerra do Peloponeso. A estratégia espartana envolvia invadir o território ateniense e forçar confrontos terrestres, onde eram superiores. Esparta buscou alianças estratégicas, inclusive com a Pérsia, que forneceu apoio financeiro para a construção de uma frota naval espartana, crucial na fase final da guerra. Nos primeiros anos, a guerra foi marcada por ataques e contra-ataques. Atenas utilizou sua marinha para bloquear o comércio espartano, enquanto Esparta invadiu o território ateniense. Essa fase terminou com a Paz de Nícias, um tratado que trouxe uma pausa temporária nos combates. A paz não durou muito. Em 415 a.C., Atenas lançou uma desastrosa expedição à Sicília, que terminou em derrota. Esparta aproveitou a oportunidade e, com o apoio da Pérsia, construiu uma frota naval. A guerra recomeçou com intensidade renovada. A diplomacia teve um papel crucial na guerra. Atenas e Esparta buscaram aliados e fizeram tratados para fortalecer suas posições. Esparta conseguiu o apoio financeiro da Pérsia, o que foi decisivo para sua vitória naval em 405 a.C. Em 404 a.C., após anos de desgaste, bloqueios e batalhas, Atenas se rendeu. Esparta demoliu as muralhas de Atenas e dissolveu a Liga de Delos. A vitória espartana mudou o equilíbrio de poder na Grécia. A Guerra do Peloponeso deixou a Grécia enfraquecida e vulnerável. As cidades-estado gregas nunca mais recuperaram sua antiga glória. A guerra também mostrou os limites da democracia ateniense e o custo da guerra prolongada. A Guerra do Peloponeso, que durou de 431 a.C. a 404 a.C., deixou a Grécia antiga em um estado de devastação e transformação profunda. A derrota de Atenas marcou o fim de sua hegemonia, e Esparta emergiu como a principal potência grega. No entanto, a vitória espartana não trouxe estabilidade duradoura, e o período pós-guerra foi caracterizado por uma série de mudanças e conflitos. Após a vitória, Esparta estabeleceu governos oligárquicos em várias cidades-estado, incluindo Atenas, onde o regime dos 30 tiranos foi instaurado. Esse regime, porém, foi impopular e de curta duração, sendo derrubado em 403 a.C. pelo restabelecimento da democracia ateniense. Esparta tentou manter sua influência sobre a Grécia, mas enfrentou resistência crescente e problemas internos. Durante o início do século IV a.C., Tebas começou a desafiar o poder espartano. Sob a liderança de generais como Epaminondas, Tebas obteve vitórias decisivas contra Esparta, incluindo a famosa Batalha de Leuctra em 371 a.C., que marcou o fim da supremacia espartana. Tebas estabeleceu sua própria hegemonia temporária, promovendo reformas e alianças. O Império Persa continuou a exercer uma influência significativa sobre os assuntos gregos, financiando diferentes cidades-estado para manter o equilíbrio de poder e evitar que uma única polis se tornasse dominante. As intervenções persas complicaram ainda mais a política grega, fomentando conflitos contínuos e alianças cambiantes.
A guerra prolongada e a instabilidade política afetaram profundamente a economia grega. Muitas cidades-estado enfrentaram dificuldades econômicas, e a agricultura e o comércio sofreram. As mudanças sociais também foram notáveis, com a ascensão de novos grupos de poder e a crescente importância dos mercenários na guerra. Enquanto as cidades-estado gregas estavam imersas em conflitos, a Macedônia, sob o rei Filipe II, começou a se consolidar como uma nova potência. Filipe usou diplomacia e força militar para expandir sua influência sobre a Grécia. Em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, Filipe derrotou uma coalizão de cidades-estado gregas, marcando o início da hegemonia macedônica. A Guerra do Peloponeso foi um conflito que moldou o destino da Grécia Antiga. Foi um confronto entre duas visões de mundo e um exemplo das complexidades da guerra e diplomacia. Esperamos que essa viagem pela história tenha sido tão fascinante para vocês quanto foi para nós.